Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Engenharia na TV, produzido pelo Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Hoje apresentaremos um tema super importante aos profissionais e também para a comunidade em geral. Vamos falar sobre ética profissional. E, para compor a mesa, nós temos dois engenheiros associados, diretores do CAJ, que fazem parte da Comissão de Ética no CREA Santa Catarina. Estamos aqui com o engenheiro Paulo Roberto de Oliveira, engenheiro civil e de segurança do trabalho, e o engenheiro químico Rogério Gomes Araújo. Sejam bem-vindos. Obrigado. A palavra está com vocês. Bem-vindo, Alfredo. Bem-vindo, Rogério, à nossa mesa. Bem-vindo. Bom, gostaria que fizesse uma apresentação, falando um pouco de vocês, né? Tá, então eu sou engenheiro químico Rogério Gomes Araújo, hoje eu sou diretor do CREA do CAJ, sou conselheiro do CREA Santa Catarina e hoje eu ocupo dentro do CREA a coordenação da Comissão de Ética do CREA Santa Catarina. Então, estou completando meu mandato, né, no final do ano, e esse é o minha passagem pela ética. São 6 anos de conselheiro, né? 3 anos na comissão de ética, seria isso, né? Exatamente. E você, Paulo? Então, meu nome é Paulo Roberto de Oliveira, eu sou sócio já desde o início da minha estada aqui em Santa Catarina, do CAJ, e através do CAJ eu fui conduzido à condição de conselheiro do CREA de Santa Catarina. Inicialmente, nos primeiros 5 anos, eu fui conselheiro da Câmara de Engenharia Civil, e depois, nos últimos 6 anos, eu sou conselheiro pela Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho. Nos primeiros 5 anos de conselheiro de civil, 4 anos eu fui da Comissão de Ética. E dos 6 anos como conselheiro da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho, eu fui os 6 anos da Comissão de Ética. Então eu tenho um histórico mais ou menos de 10 anos de Comissão de Ética. E também foi coordenador nacional, né? Ah, sim. Eu fui, além de membro da Comissão de Ética, eu fui coordenador de ética aqui do CREA de Santa Catarina e também fui coordenador nacional das coordenadorias de ética do Brasil inteiro. Então eram 27 estados representados e eu tive a honra de ser o coordenador nacional desse time todo. Um belo histórico. Isso mesmo. Bastante trabalho, né? Bastante trabalho. Porque a comissão de ética realmente ela é a que mais trabalha. Que mais trabalha. É a que mais trabalha, Alfredo, mas é a que mais aprende e assim, é impressionante como a comissão de ética ela forma um time. Normalmente são pessoas indicadas pelos seus valores, pela sua índole. Então a gente acaba sempre formando um time assim cujo convívio é muito agradável. A gente trabalha muito, mas é sempre uma coisa muito agradável. Então vamos falar um pouco como que é uma comissão de ética. Qual a composição? O que vocês fazem lá? Então, a comissão de ética, o CREA ele funciona, ele julga os processos, né, nas câmaras especializadas. São muitas modalidades, né, de engenharia, então existem as câmaras especializadas de cada modalidade, né, da civil, da mecânica, da química, da elétrica. E nessas câmaras, inclusive, não é só de uma, né, modalidade. Na engenharia, na Câmara de Civil, também estão lá os engenheiros ambientais, os engenheiros sanitaristas, né? Na mecânica e metalurgia, tem a metalurgia mecânica, mas também tem a produção. Na química, são várias modalidades de alimentos. Então, são as câmaras, né? E existem também as comissões permanentes. E a comissão de ética é uma comissão permanente do CREA, que é composta, então, por representantes de todas as câmaras e mais o coordenador do ano anterior, né? Então, são 9 membros, né, porque são 8 câmaras especializadas no CREA. Então, são 9 membros. Então, ela é multidisciplinar, né, de várias modalidades. E ela tem uma função
que ela não é julgadora, né? Ela não está ali para julgar o processo. Ela é uma comissão que é de apoio à Câmara. Quem faz o julgamento, a gente vai falar um pouquinho do procedimento mais adiante, mas quem faz o julgamento é a Câmara especializada. Só que ela pede o apoio dessa comissão. Então, a nossa função na comissão é apurar os fatos. Então, se debruçar sobre os autos do processo, entender bem o processo, conduzir as oitivas, né, que são as perguntas e as entrevistas, né, tanto com o denunciante quanto com o denunciado. Então, apura os fatos, né? Então, essa é a função da Comissão de Ética. Sistemática. E como inicia um processo ético? Bom, o processo ético ele começa sempre através de uma denúncia. Então, quando alguma pessoa da sociedade que contratou um projeto, um serviço de engenharia, ele sente que não foi bem atendido, ele sente que houve um comportamento inadequado do engenheiro, do agrônomo, ele protocola uma reclamação que tem que ser formal e tem que ser identificada. Um processo ético não começa de uma denúncia anônima, ele tem que começar de um fato e de um titular que vivenciou esse fato. Então, quando esse fato é levado ao conhecimento do CREA através de uma denúncia, internamente é feita uma análise preliminar. Essa análise preliminar conduz o assunto para a Câmara Especializada de Direito. Por exemplo, se for reclamação sobre engenheiro civil, vai ser enviado à Câmara de Engenharia Civil. Se for uma reclamação da engenharia elétrica, à Câmara de Engenharia Elétrica. Dentro desta Câmara, o processo é designado um conselheiro relator. Esse conselheiro faz uma análise preliminar. Se ele entender que para que ele possa julgar, ele precisa de mais elementos, mais informações, então ele recorre à comissão de ética. Então ele direciona esse processo, essa denúncia, para a comissão de ética. Esse processo ele é então montado pela área técnica, pelo DTEC, e ele começa a virar um tomo, um processo. Quando esse tomo foi formado, quando todos os documentos que vão evidenciar a verdade de quem denuncia ou a verdade de quem é denunciado, então todo esse processo ele é encaminhado para a comissão de ética, e dentro da comissão de ética é designado um relator. Esse relator é aquele conselheiro que vai estudar detalhadamente todos os documentos, vai ouvir as partes, como o Rogério falou, vai ouvir aquele que denunciou, aquele que é denunciado, vai ouvir as suas verdades, e ao final de tudo isso ele vai estabelecer então um juízo de valor, um parecer. Esse parecer ele é submetido à análise dos demais membros da comissão de ética. Então, na comissão de ética nós temos hoje 9 pessoas, um é relator, os outros 8 vão deliberar, e o processo só sai da comissão de ética se houver uma maioria ou um consenso, ok? Saindo esse parecer exarado, ele vai para a Câmara Especializada, e a Câmara Especializada, então, novamente vai designar um relator, e esse relator, então, é que vai julgar, vai decidir se arquivamento do processo ou se aplicação de algumas determinada sanção. Então é mais ou menos esse processo. Agora veja bem, existe sempre o direito do contraditório. Se qualquer uma das partes, o engenheiro denunciado ou quem denunciou, não se conformar com o parecer da comissão de ética e com o julgamento do conselheiro da Câmara, ele pode recorrer então à plenária. E aí novamente vai ser designado um novo conselheiro, e esse conselheiro vai estabelecer o seu relato, que vai ser julgado desta vez pelos 97 membros da plenária do CREA de Santa Catarina. Dali, então, sai um resultado. Novamente, se esse resultado não deixar satisfeito nem quem reclamou ou quem for reclamada, o processo, então, pode ser encaminhado ao CONFIA em Brasília. E aí vai ser novamente designado um relator dentre os conselheiros agora federais, e daí vai ser submetido à plenária dos conselheiros federais. Então, existe, assim, um amplo direito ao contraditório.
E a comissão de ética é onde tudo começa. Por isso que a preocupação nossa é realmente fundamentar o nosso parecer. Ouvir detalhadamente quem denuncia, detalhadamente quem é denunciado, juntar isso com todos os documentos que são anexados, muitas vezes no decorrer do processo, e daí estabelecer o juízo de valor. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Agradecemos aos apoiadores dos 70 anos do CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Convidamos para as datas de dezembro. Dia 2, na Escola do SESI. Dia 4, na Câmara de Vereadores. Dia 11, no Auditório Musicário. Dia 12, no Restaurante Casa do Capitão, na AJO. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do CAJ. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Tem muitos processos em andamento? Como é que é controlado isso aí? Os processos a gente tem mais ou menos uma base no encerramento de cada ano. Então a gente iniciou o ano de 2024 com um universo de 90 processos. Então esse é o que a gente está tentando, que a gente busca agora até a próxima última reunião agora em dezembro, a gente pretende completar esses 90 relatos, né? Então são 90 relatos nesse ano, que não significa que são 90 profissionais, porque às vezes tem processos, mais de um processo para um profissional, às vezes acontece, né? Então estamos falando aí de menos de 80 profissionais, né? E se a gente pegar esse número, é alto ou baixo, né? Eu considero baixo, porque se são 60 mil profissionais registrados no nosso conselho, nosso CREA Santa Catarina, e temos aí 80 ou menos de 80 com processos em andamento, e levando-se em conta que nem todos são penalizados, né? Que muitos processos acabam sendo arquivados por falta de indício, né? De caracterização de uma falta ética. Então, eu acho um número baixo para processos éticos. E quanto tempo, em média, demora uma análise num processo desse? Tem processos que se estendem por anos, sim, né? O CREA, os processos... Bom, primeiro que dentro da legislação nacional brasileira, né, em 5 anos ele prescreve. Então, não pode nunca ultrapassar 5 anos a partir da denúncia, né? Mas o nosso processo acaba sendo um pouco mais lento, os processos no CREA, até porque os conselheiros é uma função, como é que a gente diz? Honorífica.
Então, os conselheiros estão lá no CREA uma vez por mês, né, se reunindo e julgando os processos. Então, a cada vez que né, você toma uma ação, é mais um mês, né, mais um movimento, é mais um mês. Então, o que a gente mais ou menos está enxergando aí, que a gente está analisando os processos de 2023 e 2024. 2022 pegamos no início. Então, estamos falando aí de processo, 22 e 23. Um prazo de 2 anos aí a 3 anos. Acho que a média deve estar dando isso, né? Uns 2 anos algo assim. de tempo médio até sair a decisão da Câmara, né, que é a primeira instância. E vamos dizer, como é que é feito esse... chamam o que está sendo processado, como é que funciona essas oitivas? Ele comparece ou é feito online? Como é que é feito esse processo? É interessante, Alfredo, antes entendermos um pouquinho qual é o objetivo da Comissão de Ética. O problema ético, quando se refere a comportamento do profissional. Os profissionais podem falhar. Se o engenheiro errou um cálculo, um dimensionamento, isso não é um problema ético, é um problema deontológico. Então, nós nos debruçamos sobre os problemas de comportamento. Se aquela falha que incorreu em algo indesejado para o seu cliente foi mau comportamento, aí sim nos interessa avaliar. Porque muitos dos processos que entram, às vezes, supostamente como éticos, não são éticos, são falhas de cálculo, falhas de dimensionamento, não falhas de comportamento. Né? Quando é uma falha de projeto, uma falha de dimensionamento, uma falha de execução técnica puramente, existe uma outra instância, que aí é o direito civil, o Código Civil é que se encarrega disso. A Comissão de Ética, ela analisa, sim, o comportamento. Por quê? Porque interessa ao sistema que a sociedade ela seja atendida por pessoas do bem, por pessoas bem intencionadas. É isso que a sociedade espera de um engenheiro. Nós ganhamos aquela nossa canetinha, aquele direito exclusivo de assinar um projeto, de ter responsabilidade, mas isso nos imputa também a obrigatoriedade de um bom comportamento. Então a Comissão de Ética analisa o comportamento do profissional, não simplesmente se houve uma falha técnica de dimensionamento, alguma coisa nesse sentido. Então isso é interessante, até que o nosso ouvinte ele perceba isso, que nem toda falha do engenheiro é uma falha ética, ela pode ser uma falha deontológica. E vamos tentar dar um exemplo prático. Quais são os processos mais encontrados, o tema que persiste nessa avaliação da comissão? Assim, o que até estava pensando quando o Paulo estava respondendo agora, é que assim, realmente o que a gente avalia é conduta, né? Conduta profissional. Se houve uma negligência, se houve, né? Uma desídia. Exatamente. Agora, então, o que a gente encontra muito nos processos éticos é, por exemplo, uma insatisfação de um cliente. O cliente contratou um serviço de um engenheiro para construir uma obra, fazer uma reforma, né, um serviço qualquer, e não ficou satisfeito. Porque a minha obra está caindo, teve um problema assim, um problema que não foi corrigido. E o que a gente identifica muito é que muitas vezes o contrato que é feito, ou o acordo que é feito na hora de fechar esse contrato, que muitas vezes não existe por escrito, é um contrato verbal, né? Causa esse tipo de insatisfação. Por exemplo, o cliente que contratou o serviço, que é um leigo a princípio, né? Não é engenheiro, senão ele não estava contratando engenheiro, né? Ele acha que está pagando por um serviço, né, completo, e ele tem uma expectativa por isso. E esse contrato não tá firmado, e o engenheiro muitas vezes acha que não, o que eu vou só até essa parte aqui. Essa parte daqui para frente não é mais minha responsabilidade. Então isso acontece muito, assim, uma insatisfação com o cliente, mas que não houve uma falta ética
De repente, uma falha no acordo, no contrato firmado, e que não deixou claro às partes o que, né, a responsabilidade de cada parte. Então, isso a gente encontra muito. Né? Outra coisa que surge muito são perícias judiciais. Porque os juízes, né, nomeiam os peritos, né, perito judicial, e muitas vezes os peritos eles não concluem a perícia. Então, às vezes tem os quesitos, né, os quesitos iniciais da perícia, ele até às vezes responde, e ele aceita a perícia, ele tem os quesitos iniciais, ele até responde, mas depois vem os suplementares e ele não ficou sabendo, ou ele não respondeu. Então a gente tem muitos casos de perícia. Hoje quase 50% dos processos envolvem perícias não concluídas. Quer dizer, quem aciona é o Ministério Público. É o Ministério Público, ou o juiz da vara tal. Muitas vezes o juiz, né, o juiz ele tem que dar uma solução para a questão. Quando essa decisão dele depende de um olhar profissional, então ele contrata um perito. Então, por exemplo, um perito vai avaliar o valor de um terreno, vai avaliar a dimensão de uma determinada área rural, vai avaliar a questão de insalubridade, de periculosidade. Então, o juiz acaba dependendo do parecer de engenharia dessa pessoa. Tem ocorrido muitas vezes que aquele perito ele começa a fazer o trabalho e não entrega, ou demora demais. E muitas vezes, às vezes até porque teve problema de saúde, mas ele não comunica ao juiz, ele não faz um ofício, olha, estou com um problema de saúde, peço que prorrogue isso. Então ele simplesmente deixa a coisa andar. E tem sido realmente cada vez mais comum. Frequente. Então, os juízes se voltarem contra esses peritos e realmente aplicarem multa, tirarem o perito do cadastro e ainda encaminhar à comissão de ética. Então, realmente, esse ano foram, acho que, metade assim, dos processos foram, mas assim, perícias de toda a ordem, de todas as modalidades de engenharia. Isso daí, o que significa? Que de repente muito profissional não tão preparado no mercado resolveu encontrar na perícia um nicho de mercado e acaba cometendo alguns deslizes que não deveria cometer. Mas nesse caso, para ser um perito, o que o profissional tem que fazer para ser designado pelo juizado? Ele tem algum curso específico a fazer? Não necessariamente, né, Rogério? Ele tem que... Mas ele tem que se cadastrar, ele tem que ter expertise em determinada assunto de engenharia. Entendo essa expertise, então ele busca o cadastro num portal específico da Justiça, e ali quando ele faz o cadastro, ele automaticamente se torna um voluntário. Ele pode ser indicado pelo juiz para atuar como perito. Né? Então, muitas vezes, quem faz isso é uma pessoa que talvez não seja tão expert, mas está precisando de serviço e acaba... Mas isso, o perito, o juiz que decide, designa esse perito, ou é uma relação ali, fica numa fila de espera? Até onde eu sei, o juiz tem uma lista, né? Tem um cadastro e ele vai... preciso de um engenheiro de materiais para dar fazer um relato de um problema que houve, está tendo um processo contra uma falha mecânica de um dispositivo. Precisa de um engenheiro de materiais. Ele vai lá, onde é que tem um engenheiro de materiais? Aí tem esse cara aqui. Ele pega lá e nomeia. E assim, né? E é uma intimação, né, Paulo? Não é uma nomeação, não é um convite, né? É uma quase intimação. Uma intimação. Mas assim, tem um detalhe, né? Os juízes devem receber muitos currículos e eles fazem uma triagem. Mas como o papel aceita tudo, então muitas vezes aquelas palavras bonitas, elas passam como que representando experiência e não necessariamente são. Né? Então, assim, quando um engenheiro ele se cadastra no site da Justiça, ele praticamente assina um contrato tácito em que ele se coloca à disposição do juízo para ajudá-lo na decisão. Correto. Né? O que acontece?
o juiz, diante de uma determinada demanda, ele nomeia, e essa nomeação recebe o nome de intimação. O perito é intimado, mas ele tem o direito de não querer fazer. Ele tem o direito de recusa. Do juiz, por esse motivo, eu não posso pegar esse trabalho. Então, ele tem o direito de recusa. Ele não é obrigado, embora seja intimado, ele não é obrigado, mas tem que comunicar ao juiz que ele não vai poder participar desse trabalho. Mas essa intimação o perito recebe. Recebe verba para fazer essa perícia. Nem sempre. Sim. Às vezes não é adiantado, é só depois de finalizado o processo. Na área trabalhista, previdenciária, ele só recebe a perícia depois que o processo transitou em julgado. E entre esses, vocês disseram que praticamente 50% dos casos é esse que envolve perícia. Esses são punidos? Que tipo de punições hoje é dada para esse profissional? Pois é, nós temos, na verdade, 2 resoluções, né, do CONFIA que podem ser utilizadas para julgamento dos processos éticos. Uma resolução que é a 1004, que aí são processos éticos puros, né? Comuns. Processos éticos. Né? Processos éticos. Que aí são 3 possíveis decisões. Ou o arquivamento do processo, que aí, se realmente não for identificada uma falha ética, ou 2 penalidades, que é uma censura, uma advertência reservada, quando houve uma falha, mas a falha é uma falha leve, né? Uma falha não muito grave, e uma censura pública. Então, porque esse processo todo, na verdade, a gente costuma dizer que não é uma caça às bruxas, né? A gente não quer... o processo ele também tem que ter um fórum, um objetivo educativo, né? Geralmente quem passa por um processo ético, mesmo às vezes até que são arquivados, o profissional muda o seu comportamento por ter se envolvido num processo desse, denunciado e tal, né? Então, a advertência reservada é uma comunicação que só o profissional fica sabendo, né? Enquanto que a censura pública, aí o processo o resultado é amplamente divulgado no Diário Oficial do Estado, no site do CREA, nos jornais de circulação, né? Então, é uma coisa, fica exposto nas inspetorias, né? Então, talvez a penalidade maior. Agora, nós temos uma outra resolução que é para crimes para faltas mais graves, de crimes infamantes, de escândalos, que pode levar à suspensão do registro, cancelamento do registro, que é a resolução 1090. Então, dependendo do tipo de denúncia, a própria Câmara tem que optar. Esse processo aqui, essa falta ética, essa denúncia, é passível de um cancelamento do registro. Então, ela tem que vir indicado da Câmara para ser julgado pela resolução 1090. Eu acho que Paulo... E um detalhe interessante é que para que haja realmente o pleno exercício do direito do contraditório, esse profissional denunciado, quando ele recebe o comunicado de que está tendo um processo ético contra ele, ele tem que saber realmente a extensão disso. Se ele vai se defender apenas de uma advertência, de uma denúncia, ou risco de cancelamento do registro. Então, a comunicação que hoje ele recebe já mais ou menos sugere para que ele deve se preparar. Então, tem sido cada vez mais comum o profissional denunciado ele vir com um advogado, que já vai orientá-lo, ajudá-lo na condução do processo. Então, isso faz com que o exercício da oitiva ele se torne até mais interessante e muito, às vezes, demorado. Teve um processo que eu me lembro que nós começamos, eu era o relator, eu era o coordenador, o Jopa
O falecido João Jopa era o João Paulo, ele era o relator. O processo começou, a oitiva começou às 14h e foi até às 22h, porque realmente foram lá vários advogados, então, e para manter aquele povo todo, assim, foi um processo difícil, interessante, cansativo, mas foi um aprendizado também, porque a gente percebeu que realmente tinha que exercitar o direito contraditório, mas a coisa civilizadamente, né? Mas nessas oitivas fica frente a frente? Ou como é que é a sistemática dessas oitivas? As oitivas são virtuais. Hoje são virtuais. Hoje em dia são todas virtuais. Antes, né, o Paulo lembra bem, mas antes eram todas presenciais. E aí, imagina, né, o pessoal às vezes tem que sair lá do oeste para Florianópolis para fazer a oitiva. Então a gente tinha muita ou remarcação ou desistências por causa disso, né? Hoje são todas virtuais. Pode ser presencial? Até pode, se o profissional quiser ir lá, né? Mas normalmente são virtuais. O profissional ele pode também ir na inspetoria, né? Por exemplo, se ele não quiser usar o próprio computador, né? O próprio celular. Mas o que a gente vê muitas vezes, o profissional está lá na estrada, para o carro no acostamento, liga o celular e fazer uma oitiva. Várias vezes isso acontece, né? Então esses processos, falou de testemunha, né? Pode ser que dependendo do caso, seja necessário ouvir uma testemunha. Então tanto o denunciante como o denunciado podem indicar testemunhas, que são ouvidas, ou o próprio relator identifica assim, poxa, eu queria ouvir foi citado nesse processo o fulano de tal, eu queria ouvir essa pessoa. Então a gente pode, aí convida, né, como testemunha, e aí ouve também a testemunha indicada pelo relator. Então são oitivas virtuais, isso facilitou demais o processo, né, porque a gente consegue fazer as nossas oitivas quase 100% acontece. Né? Isso foi interessante, esse aprendizado das oitivas virtuais veio com a pandemia. Com a pandemia, né? Ocorreu a pandemia, e aí nós lá na Comissão de Ética, na época, e agora, como é que nós vamos fazer? Então aí a gente estabeleceu um procedimento rápido, em 2 meses nós já estávamos começando a fazer essas oitivas virtuais. Né? E o CREA se estruturou para isso. Sistema, exatamente. Eu acho que nós no Brasil fomos o primeiro CREA que realmente começou a adotar essas oitivas virtuais. E realmente funciona direitinho e acabou sendo bom, porque hoje não há mais motivo para que ninguém compareça ao momento da oitiva, né? Então, antigamente até a questão econômica, tempo, poderia até servir como fugiu o termo, como justificativa para que não houvesse oitiva. Mas hoje não, hoje a coisa ficou bem tranquila, bem moderna. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Artefatos, produtos e serviços
há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Qual o grau hoje que tem entre uma decisão da Comissão de Ética e uma decisão de Câmara? A gente não tem um número exato, né? Mas o que a gente sente é que a grande maioria das vezes é acatada a nossa sugestão, né? Como o relato que se faz na Comissão de Ética, ele tem uma sugestão de decisão, né? E quase sempre a Câmara acata, mas ela pode mudar, né? Porque a Câmara é que decide, julga o processo. Né? Uhum. Então ela pode mudar, mas eu acho que se eu fosse chutar aqui, entre 80% e 90% dos casos ela mantém a decisão da Comissão de Ética. Mantém a decisão, até porque ela, né, porque a Comissão de Ética ela tem um caráter de isenção, né? Geralmente a gente coloca o relator do processo, ele não é da modalidade do denunciado, depois é discutido em consenso com todos os representantes. Então, ela vem uma decisão isenta, né? Então, a gente costuma dizer, né, quando a gente fala, muitas vezes na oitiva, a gente às vezes pega o denunciado, ele tá nervoso, né, porque não sabia o que aconteceu, e a gente diz assim, não, que ele está entre colegas de profissão, né? Nós somos, né, colegas de profissão que talvez estamos não numa na função, mesma área, né? Mas são colegas exatamente, de profissão. Somos todos engenheiros. A gente está fazendo uma apuração que não tem a função da caça às bruxas, e sim, né, identificar se houve uma falha ética ou não. E de conduta, principalmente. Uma coisa que é importante também, né, Rogério, a gente citar, Alfredo, é que a Comissão de Ética, ela hoje não se debruça apenas na análise e no estabelecimento de pareceres. A gente faz um trabalho também orientativo, educativo muito grande. Então nós somos assim constantemente convidados por universidades que pegam seus alunos lá do último ano, que estão quase saindo da universidade, e a gente faz lá uma abordagem, uma palestra, para falar justamente sobre como deve ser a conduta ética de um engenheiro, né? Então isso é uma coisa que a gente tem feito muito. Nós somos em 8, 9 membros da comissão, e temos pessoas também que foram de comissão de ética em anos anteriores. Então nós somos um grupo assim grande, que constantemente estamos sendo chamados pelas universidades justamente para fazer esse tipo de abordagem. Também pelas entidades de classe, como o nosso CAJ, né, onde de vez em quando a gente está fazendo esse tipo de abordagem. Apresentação, né? E, aliás, é o que mais funciona, né? Porque é de pequeno que se torce o pepino. Então, quanto mais ações educativas nós investirmos, principalmente nas escolas, melhor vai ser o desempenho e o comportamento ético do profissional que vai ser lançado ao mercado. Nós fizemos o fórum, né? Nós fizemos agora o fórum, foi o 7º fórum de ética, isso né? Mesmo, Não foi anos seguidos porque teve a pandemia, né? Mas esse foi o 7º, foi feito em Itajaí agora, na Univale. Então a Univale tem diversos cursos de engenharia, né? Então a gente fez o fórum, fomos uns 4 ou 5 palestrantes, todos da comissão de ética, que falam. A gente tinha pelo menos umas 100 pessoas no auditório, entre alunos, né, de todos os cursos. Então foi bem interessante. E essa parte que é importante, que muitas vezes o profissional sai, o engenheiro recém-formado sai da universidade, não tem muito contato nem com o sistema, com o CREA, com o FEA-CREA, e nem com o código de ética, né? Acha que a ética está bem distante do exercício profissional dele, e não está, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Então a gente faz a palestra, geralmente tem perguntas ao final, o pessoal se interessa. Esse é o nosso papel. Então, nosso papel não é só julgar, também é recentemente também estivemos em Rio do Sul, né, na Unidade, lá também foi feito também, nós fizemos palestras lá. E na Semana de Engenharia, né? Na Semana de Engenharia. Isso até deveria ser uma disciplina obrigatória, né, final de curso, sobre ética profissional, né?
Porque ali nasce, né? Ali você dá as orientações, o que ele pode sofrer de punição. Mas nessas processos que vocês analisaram, como é que está a distribuição dessas arquivamento, censura pública? A gente tem mais ou menos um mapa, né, que a gente vem acompanhando, e é interessante porque mais ou menos está bem dividido, assim, um terço dos processos acabam sendo arquivados, um terço recebe advertência reservada e um terço censura pública. Não tivemos nenhum caso de cancelamento do registro. Não tivemos nenhum caso de cancelamento. Mas também foi equilibrado. Está bem dividido. Em Santa Catarina, né? Agora no Brasil parece que com essas teve cancelamentos, né? Teve alguns cancelamentos porque houveram alguns problemas assim críticos, graves e que além da falha da engenharia no cálculo de dimensionamento, houveram falhas de comportamento, né? Desídias, negligências. Então isso tudo foi apurado e realmente houveram alguns cancelamentos. Graças a Deus aqui em Santa Catarina a gente não teve casos assim de repercussão que justificassem aí um movimento como ocorreu em outros estados. Mas em algumas dessas punições houve uma prerrogativa de ir para o CONFER ou não? Os recursos? Algum recurso desse chegou aí ao CONFER ou não? Principalmente nesses casos que nós temos aqui em Santa Catarina, olha, o histórico de processos de plenária são poucos. São poucos. Quer dizer assim, o que a gente percebe é que normalmente, saindo da ética, indo para a Câmara, esse universo já resolve mais ou menos a questão. Né? Então tem sido poucos, a gente tem percebido poucos os processos na plenária e esse ano eu não me lembro de nenhum que tenha ido a Brasília, que a gente tenha participado. E por que o processo vai para a plenária? Por descontentamento de alguma das partes. De alguma das partes. É aquele que denunciou, ao ver o relato da comissão de ética, ao ver o relato do conselheiro de Câmara, ele não se conforma, ele pensa consigo mesmo, esse pessoal está errado, eles não analisaram com profundidade. Então, penso que seja essa a maior motivação. Ele acha que não houve... ele está correto. Que ele está correto e que não houve assim, uma boa condução do processo. Né? E acontece também porque o recurso ao plenário, que é a segunda instância, o plenário do CREA, né, que é a segunda instância, às vezes acontece aparecer um fato novo. Então, por exemplo, às vezes o denunciado, foi penalizado até porque não ficou sabendo, então foi julgado à revelia, né? Quer dizer, não se manifestou, e aí o CREA dá todas as possibilidades, todas de divulgação, ampla divulgação, e quando realmente o denunciado ele não se manifesta, ele vai ser julgado à revelia. E às vezes vem essa decisão e aí ele ficou sabendo. Aí ele acorda. Aí então ele vai se manifestar e vai dizer, né, o que é um fato novo, que ele está manifestando que ele não teve nenhum conhecimento antes. Aí ele se manifesta, aí vai para o plenário. Né? E tem casos desses que acontecem? Às vezes tem. Mas são bem raros. Também são poucos. São poucos. A gente vê os casos que vão para a plenária ali de ética, né, praticamente são só para ser uma reanálise. O cara, por exemplo, o denunciante denunciou e o processo foi arquivado. O cara, não, é possível. Ele vai lá e pede, não é obrigado a colocar nenhum fato novo, ele só coloca novo pedido e aí vai ser nomeado um outro relator e vai ser avaliado. Aí não volta mais para a comissão. Não volta mais para cá. Aí a plenária, o relator plenário, Isso aí. É interessante, né? Principalmente a comunidade, né? Ela sabe muito pouco desses caminhos, né? Isso, exatamente. Então é um alerta, né? Hoje como que a comunidade em geral pode fazer uma consulta
no sistema se um profissional que ela está contratando, ele tem algum processo em andamento, ou já foi punido. O público em geral pode ter esse acesso? Como é que funciona isso? Em andamento não, né, Paulo? Não, Andamento não, porque mas é sigiloso, né? mas Enquanto... existem, assim, o sistema só pode informar aquilo que transitou em julgado. Né? Uhum. E eu acho que essa consulta, eu não me lembro de nenhum caso prático, mas ela pode ter No site feito tem, né? através do site, né? O serviço de atendimento ao cliente. Então existem canais, acho que dentro do sistema que permitem a pessoa ter acesso. Ela não vai receber o dossiê da pessoa. Sim, sim. Né? Ela, se receber a informação, vai receber se está positivada ou negativada. Uhum. Mas não vai receber assim um dossiê, porque são dossiê. informações são reservadas, né? Se a pessoa foi penalizada com uma advertência reservada, Aí não aparece. Aí não se tem. for censura pública, aí é público e notório, porque não só nos editais do CREA, mas vai para a internet. Então, e aí E é público por um período, né, Paulo? é público por um período, mas A Câmara estipula a qual o período internet que... ela mantém de eterno. Né? Esse período máximo, que é 6 meses, né? Que fica publicado, Em geral né? é Uma isso. coisa assim, Em né? geral é o que tem ficado. Isso a Câmara que decide, torno né? de A 6 Câmara meses. Isso. É a Câmara. Câmara Aquele que o conselheiro que relatou, que ele relatou, toma essa ele decisão. decide. Uma outra coisa, Alfredo, que é importante também, de repente, a gente disponibilizar ao nosso público, é que dentro do CAJ, além hoje de eu e o Rogério, que temos uma boa experiência na Comissão de Ética, nós temos outras pessoas também da diretoria, que também não fazem parte da diretoria, que já fizeram parte da Comissão de Ética. Sim. Então nós temos um time hoje que em as universidades da região que têm engenharia quiserem, de repente, solicitar ao CAJ uma palestra para alunos que recém entrar na faculdade, alunos que estão saindo da faculdade, é só fazer um contato lá conosco, através da Sueli, dizendo, olha, estou precisando do dia tal de um profissional que venha falar sobre o comportamento ético, que nós, com certeza, vamos estar à disposição. Né? Sim, Aliás, eu acho que hoje, essa é hoje uma... na Comissão de Ética, que são 9, né? 4 são do CAJ, nós dois, o Igor, geneticista, e o Bittencourt. Marco Bittencourt. Os 4 Você de vê, Joinville, praticamente 50% são associados do CAJ, né? E nós sempre tivemos, né, uma grande participação. Bom, o Paulo aí, 10 anos. 10 anos, né? Mas nós tivemos grandes nomes, né? E hoje é a Câmara que tem mais volume de trabalho, né? A comissão, né? Porque hoje vocês estão se reunindo a partir de terça, quarta, o dia inteiro e quinta-feira pela manhã. Então são 2 dias úteis e meio. Isso foi mudado uns 3 anos atrás, né? Uns 3 anos, porque a Comissão de Ética, primeiro que o volume de processos vem aumentando, né? E outra coisa é que a Comissão de Ética, as comissões sempre se reuniam na quinta e na sexta, câmaras e plenário, né? Então era quinta-feira a reunião. E sempre necessitava de reunião extraordinária. Exatamente. Para poder dar conta dos processos. Então aí foi um pedido que foi feito há uns 3 ou 4 anos atrás, né? Para que antecipasse. Então a gente começa terça e quarta, quinta de manhã, e quinta-feira tem as outras comissões. Então são 2 dias e meio que a gente costuma fazer em média 10, 11 oitivas por mês, né? Então a gente agenda umas 12, mas sempre tem alguma... Entenda-se que às vezes numa oitiva nós temos 4, 5 pessoas às vezes participando. Se aparece, a gente considera como um processo. Né? Mas às vezes você tem quem denuncia com sua testemunha, seu advogado, quem é denunciado. Então assim, a gente acaba envolvendo bem mais pessoas. Mas essas oitivas, elas são feitas
com a participação de todos os membros da comissão? Todos os membros. Todos os membros. sempre. Entendi, entendi. O processo é assim. O processo Interessante que não se né? falta. Os membros da comissão de ética não faltam. Não falta. Sempre os 9 estão lá. Então, a nossa participação ela é presencial. Nós estamos lá presentes em Florianópolis. Sim, sim. Aqueles que vão ser ouvidos é que o fazem de No forma... local que puder. A não Exatamente. ser que algum conselheiro, membro da comissão, tenha algum tipo de impedimento. envolvimento, né? Como você, por exemplo, você fez uma cirurgia uns 3 meses atrás e não pôde participar presencialmente, mas Fazia participou, online. Eu fazia online, assistia. Né, e outro detalhe também, se um conselheiro ele tem algum conhecimento, conhece o denunciado ou conhece o denunciante, aí ele não participa para ser isento. para Né? que haja total isenção. Ele não tem direito a voto, no caso? Não, ele se denuncia, ele diz, olha, eu conheço essa pessoa, então eu prefiro ficar de fora, De fora, nem conste nas participa aulas. da... Não participa da oitiva e também não É vota. como se fosse uma abstenção. Né? Uma abstenção. Certo. Isso. Justamente para que Justificada, né? haja uma isenção. Então, o processo da oitiva, Filho, você tinha perguntado. Então, na verdade, eu como coordenador faço uma abertura, explico todo o processo, e aí a oitiva começa com o relator, que conduz todas as perguntas, né? E aí, quando ele está satisfeito, ele volta a palavra para mim e eu passo para os demais, ver se alguém tem alguma pergunta. Porque antes de começar, porque quem estudou o processo a fundo, cada processo, é o relator. Mas antes de começar as oitivas, o relator ele faz uma preleção para os demais. Ele explica, ó, esse processo trata disso, tal. Eu vou fazer esse tipo de pergunta, quero saber isso, eu quero saber aquilo. Aí todo mundo está antenado com o processo. Então a gente assiste a oitiva sabendo das coisas. E às vezes o relator não faz uma pergunta, mas alguém dos demais, vou perguntar isso aqui também. Isso ajuda muito. Isso. Depois para fazer o relato final. Então esse Por isso que essas decisões em colegiado, elas acabam exigindo que haja muito entrosamento entre os membros da comissão de ética. Então, nós, assim, a gente trabalha bastante, mas se diverte bastante, porque a gente realmente compõe uma tribo, né? Mas, e às vezes, numa oitiva dessa, esquenta o clima entre denunciante e denunciada? Não, mas é individual, né? Mas... Eles podem, inclusive, assistir, né? Pode, né? Pode. Mas geralmente não assistem, não estão presentes. Então a gente ouve primeiro o denunciante, aí termina, o denunciante ele sai, né? Ele fecha a coisa. Não tem a troca. Alfredo, isso era comum nas presenciais. Por exemplo, naquele processo de que durou das 2 anos, a chapa esquentou algumas vezes. Eu tive que intermediar. Porque eles se cruzavam no corredor. Eles se cruzavam, nossa. Aí não tem corredor nas virtuais. Mas o que acontece muitas vezes, quando o processo é um processo, às vezes, que é mais grave, que tem advogado das duas partes, aí o advogado quer assistir, aí o advogado fica presente por exemplo, o advogado do denunciado vai assistir a do denunciante. Sim. Nós tivemos agora, no último mês, até posso lembrar disso, o advogado denunciado elaborou 27 perguntas para o denunciante. E ele queria ele fazer. Aí a gente falou assim, não, o senhor encaminha as perguntas que eu vou fazer. Aí eu, como coordenador, eu fiz as 27 perguntas. É uma coisa... Porque geralmente se faz o quê? 10 perguntas, 10, 11, geralmente. E é a advogada denunciante que pediu 27 perguntas. Então ele pode fazer. Então, às vezes, quando tem os advogados envolvidos, ele geralmente demora mais. Porque a gente no final, a gente dá a palavra para o advogado, ele né, faz uma preleção, faz um comentário geral. Mas é interessante, assim, o comportamento das pessoas durante a oitiva. Tem pessoas que chegam assim, absolutamente apavoradas. Tem pessoas que ficam revoltadas. Tem pessoas assim que chegam inicialmente nem por aí, mas quando começam as perguntas a pessoa treme. Então assim, as reações são pessoas que choram, pessoas que você percebe que não estão no normal do comportamento deles. Isso é interessante e isso daí depende muito também da habilidade do relator na condução das perguntas, também das ponderações que o coordenador da mesa faz, porque nós precisamos ouvir, né, as verdades e
e temos que deixar as pessoas suficientemente À vontade. crédulas de que vão ter a sua manifestação aquecida. Então, é um processo bem interessante. Bom, nosso tempo está estourando, né? A gente Nossa, conversando, será que vamos? E como passa rápido, né? Então, agradecemos a presença de vocês dois. Eu acho que foi uma matéria super interessante para todo mundo, né? E as portas estão abertas na Engenharia na TV. Quando tiver mais alguns casos aí, vocês são convidados novamente a participar. Ok, obrigado, Alfredo, pela oportunidade, Rogério pela parceria e novamente, todos aqueles que tiverem interesse em discutir a questão de ética nas suas universidades, falem com o CAJ que a gente vai dar o apoio da melhor forma possível. Tá certo. Agradeço também o convite. Estamos aí à disposição se precisar da gente. Então tá. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Esperamos que tenham gostado desse programa e até a próxima. Agradecemos aos apoiadores dos 70 anos do CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Convidamos para as datas de dezembro. Dia 2, na Escola do SESI. Dia 4, na Câmara de Vereadores. Dia 11, Auditório Teatro Cor. Dia 12, no Restaurante Casa do Capitão, na Ajaó. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do CAJ.